página 50, né? Acho que só está sem as mochilas, né? Ixi, precisava imprimir, igual bem. Eu tinha impresso no comecinho do que o pessoal estava fazendo, né? Eu só imprimo, fazer alguma coisa. Mas vamos lá. Nós vamos falar da questão da graça de Deus, por exemplo, enfrentando a realidade da vida, tá? Então, quando a gente pensa em graça, graça é o quê? Favor não merecido, tá? E aqui no livro de Eclesiastes nós vemos um pouquinho sobre isso. Por exemplo, algumas coisas que o ser humano, mesmo aquele que não conhece a Deus, ele experimenta na sua vida, né? A pessoa ela pode desfrutar da vida, ela pode trabalhar, comer, beber, se alimentar, se divertir, tudo isso é graça de Deus, porque Deus deu vida, Deus dá condições, a pessoa às vezes trabalha, ela pode gozar do fruto do seu trabalho, né? E isso é graça de Deus, isso é Deus que proporciona, porque se Deus não nos der vida, a gente não trabalha, a gente não faz nada, né? Tem um camarada que ele falou assim: orei a Deus pedindo, né? Como é que era que falava? Uma vida boa, uma coisa assim, e Deus me deu vida, né? Para desfrutar, né, das coisas boas. Era uma coisa assim, que às vezes a pessoa ela quer coisas boas, mas se você não tiver vida, você não desfruta de nada. É que nem aquela pessoa que de repente ela tem condições, sei lá, ela pode, sei lá, comprar o que ela quiser, a comida que ela quiser, mas ela não pode comer. O que adianta? Há pessoas que não podem comer, às vezes ela tem algum problema, ela pode ter, mas ela não pode usufruir daquilo que tem. Então a ideia é o seguinte: se Deus não nos der graça, não nos abençoar, não nos der saúde e tudo mais, não nos der uma vida que nós possamos viver, nada tem sentido. Não, nada tem sentido. Fica tudo vazio. E em Eclesiastes, o autor ele vai falar bastante sobre essas coisas, né? A limitação humana. A gente tem que entender que, por exemplo, a nossa vida humana ela é limitada. Nossa vida é limitada. Nós vamos viver aqui por um tempo e depois, o que vai acontecer com a gente? Todos, sem exceção, todos nós, um dia morreremos. Não tem gente que vive a vida juntando dinheiro. A pessoa pensa assim: vou juntar bastante dinheiro, trabalha 20, 30, 40 anos, porque quando eu tiver bastante dinheiro aí eu vou curtir a vida. O camarada começou a juntar dinheiro com 30 anos, 40 anos juntando dinheiro se ele viver, né? Então, 70 anos, agora eu vou curtir a vida. Não que você não possa desfrutar, mas puxa vida, então nesse tempo que você trabalhou, você não fez nada. Sei lá, o cara, sei lá, vou dar um exemplo, morou aqui no Japão. Não, morou aqui 20 anos de fábrica, casa, o cara nunca foi, sei lá, na praia, nunca comeu no restaurante. Estou falando que a pessoa vai ficar esbanjando, nunca passou, nunca fez nada, por quê? Porque quando eu tiver, eu vou fazer essas coisas. Só que a vida está indo embora. E quando ele pensar em fazer essas coisas? Ele vai olhar e vai falar: puxa, quanto que eu perdi da vida. Dessa vida a gente não leva nada, materialmente falando. Nada. Tudo vai ficar aqui. A gente vai ver o autor Eclesiastes dando essa ideia. O pastor ele falava assim: o que se leva desta vida é a vida que se levou. Você entendeu o que eu quero dizer? O que se leva dessa vida é a vida que se levou. Se leva pra... Porque tudo vai ficar aqui materialmente. O que você viveu aqui, você viveu. O que você não viveu, depois que você morrer, não dá para viver mais. Se você, quando estava, a gente em vida, se a gente, sei lá, curtia a família, curtia os filhos, sabe, buscar viver bem, uma vida que agrada a Deus, é isso que eu vivi aqui. Depois que sair dessa realidade, aí é outra coisa. Ou eu vou estar na presença de Deus, ou eu vou estar longe da presença de Deus, dependendo da escolha que eu fiz na minha vida. Mas a vida que eu vivi aqui, materialmente eu não vou levar nada. Nada. É como, por exemplo, o pastor ele falou algo interessante uma vez quando eu estava no congresso, que ele falava assim sobre construir lembranças. O que é construir boas lembranças, boas recordações? Ele falou assim: olha, o teu filho, quando for adulto, vai lembrar,
Então às vezes não é do brinquedo A, B, C que ele ganhou, mas do tempo que você passou com ele. Não é isso? Tempo de qualidade. Aí ele falou, meus filhos, eu detesto acampar. Não gosto de acampar. Mas esse moleque queria acampar. Eu falei, meu Deus, eu não vou ter como ir pro canto. Aí ele comprou uma barraca, montou a barraca no quintal. No Brasil o pessoal tem aqueles quintal, né? E eles dormiram dentro da barraca lá no quintal da casa. É lógico que quando já estava de madrugadão, todo mundo foi pra dentro de casa, né? Mas ele falou assim que os filhos já adultos, eles nunca mais se esqueceram do dia que eles acamparam no quintal. Que foi a coisa mais legal que eles fizeram com o pai da infância. São recordações que vão levar. Os brinquedos se quebraram ou foram dados, o que ficou foi o que viveram. Então nessa vida também, o que eu viver para Deus, o que eu fizer, ou a vida que eu viver aqui é o que vai ficar, entre aspas, né? Que eu vou levar. Não vai levar nada. Então, enquanto eu estou vivo, eu tenho que ter sabedoria sim. Não posso ser um camarada que não me preocupa com nada, que vai chegar a velhice e tudo mais, eu tenho que ter prudência e tudo mais. Mas eu também não posso viver uma vida onde eu não vivo. Aquela ideia, por exemplo, tem gente que trabalha para viver, né? Tem gente que vive para trabalhar, né? Qual é a vida que nós vamos levar? O meu trabalho para proporcionar uma vida, ou eu vivo para trabalhar pensando no dia viver a vida que eu não vivo agora porque eu estou trabalhando? E aí? É por isso que o autor, muitas vezes ele se frustra com essa ideia de que adianta o camarada trabalha, junta, se mata aí, e o outro de repente não fez nada também, então vivendo. E no fim, todo mundo vai enfrentar algo que se chama morte. Então, aqui em Eclesiastes ele fala também sobre a morte. A chegada da morte é óbvia. O que ele quer dizer? Uma coisa, gente, eu não preciso ser profeta não, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma notícia. Você vai morrer um dia. Uau! Mas eu também vou morrer. Coitado, né? Muita certeza é a morte. Uma coisa que você tem que ser, a não ser que Jesus volte antes de nós morrermos e a gente esteja vivo e andando com Ele, mas se não, isso é algo certo, tão certo como o ar que a gente respira. Todo mundo um dia vai morrer. Isso é óbvio, uma certeza. A única coisa que nós não sabemos é quando isso vai acontecer. Não sabe se vai ser hoje, credo, ou amanhã, ou daqui 10 anos, 20 anos, 100 anos, não sei. Nós não sabemos, mas sabemos que isso um dia vai acontecer. Eclesiastes vai ter texto que fala isso, isso é o destino de todos. Sejam sábios, sejam tolos. Tanto, gente, o camarada que é super inteligente, ele morre também, ele morre. E o que é tolo, que é insensato, que é irresponsável, ele morre também. A grande questão do autor mas peraí, se o sábio morre e o tolo morre, então o que adianta o cara buscar sabedoria se ele vai morrer, ou o tolo, né, viver na sua tolerância, vai morrer? No final está todo mundo, entre aspas, no mesmo saco. Isso se você tiver uma perspectiva descrente, né? O ateísta, você não crê em nada. Se a pessoa não crê em nada, então está todo mundo na mesma situação. Não tem diferença. Morre o sábio, morre o tolo. Morre o rico, morre o pobre. Qual é a diferença? Não, porque o rico foi enterrado num caixão feito de ouro. E daí? Qual é a diferença se enterrado num caixão de madeira, num saco de plástico, ou num caixão de mármore, sei lá, de ouro, de qualquer outra coisa? Para aquele que está morto, gente, não faz diferença nenhuma. Ou faz? Nem o pastor falou isso aí também. Você já viu o caminhão de mudança seguindo o carro, um caixão do morto? Não, porque ele não leva nada. Ou ele leva a mudança dele? Ele não leva nada. Aí que nós temos algo muito sério. Ali em Eclesiastes, capítulo 3. Versículo 19,
Diz assim, porque o que acontece aos filhos dos homens, isto também acontece aos animais. A mesma coisa lhes acontece. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, e nenhuma vantagem tem os homens sobre os animais. Tudo é vaidade. Ele está escrevendo da perspectiva de alguém que está vendo só essa vida terrena aqui. Como se, findando esta vida, findou-se tudo, né? Então, dessa perspectiva, porque tem gente que não crê em nada. Qual é a diferença de nós com os animais? É isso que ele está falando. Assim como eles morrem, nós também vamos morrer. Somos seres racionais, com inteligência. Tá, mas isso não impede a gente de morrer. Não nos impede de morrer. E aí? Aquela ideia que a gente vê no Gênesis, né? O homem foi feito do pó, e ao pó ele retornará. Não é isso? Pensando nisso, que a vida que nós temos é uma só, a pergunta, como é que nós vamos viver essa vida? É como se você tivesse uma única chance. Se você tivesse uma única chance de fazer algo certo e correto, se você não fizer, você não tem outra chance. Então, enquanto nós estamos vivos, nós vamos escolher o que vamos fazer na nossa vida. Provavelmente na nossa vida a gente já acertou, provavelmente a gente já errou. Eu não conheço ninguém que tenha só errado, só acertado, né? Mas, quanto mais eu me torno consciente da minha mortalidade, né? Eu não sou imortal, né? Eu sou mortal. É lógico que eu sei que vai haver a imortalidade, né? Um dia, né? Quando nós estivermos presentes, mas essa consciência nessa vida deve me levar a escolher viver uma vida que realmente ela tenha um propósito. Porque senão, quando chegar lá na frente, eu vou olhar para trás e eu vou pensar o que da vida que eu vivi. É por isso que eu tenho que procurar, com a graça de Deus, viver a vida da melhor maneira possível. Viver uma vida com alegria, com gozo, gozar a vida, né, que ele fala. O que é gozar a vida? Viver uma vida boa. Aí tem gente que pensa, mas como viver uma vida boa, são pobres, mas não está falando de dinheiro. Que o camarada ele pode ter dinheiro e ser miserável, viver uma vida, perdão da palavra, às vezes viver uma vida desgraçada. O cara tem dinheiro e não tem vida. Uma vez eu vi um empresário brasileiro dando uma entrevista. Ele falou assim, eu tenho mais de 15 anos que eu não entro na piscina da minha casa. Um cara muito rico. Muito rico. Talvez um dos mais ricos do Brasil. Por quê? Empresário tem contratos, tem as suas empresas, tem que ficar viajando para o exterior, para lá, para cá. Mesmo que viaje de primeira classe, mas a vida dele é isso aí, cuidar de tudo aquilo lá para não perder tudo aquilo lá, para as empresas não quebrar tudo mais. E ele vive para isso. Aí eu me pergunto, qual é a vantagem do cara ser podre de rico e ele trabalhar 15 horas por dia e só fazer isso da vida dele? Ele não desfrutar do que ele tem. Que vida miserável! O camarada ter, tipo assim, não entrar nem na piscina da casa dele, nem curtir o que ele tem. Pra quê? Qual a vantagem disso? Aí você pega o tiozinho lá, que é trabalhador braçal, aí um exemplo, né? Que, sei lá, não tem tudo aquilo lá, mas no final de semana faz lá o seu churrasquinho com a família, ou vai pro rio, né? Não tem piscina em casa, tudo, né? Paga as contas ali, né? Opa, esse mês sobrou um pouquinho, vamos comprar uma carninha aqui, vamos juntar lá mesmo. Tá vivendo, tá aproveitando muito mais do que aquilo que é rico, muitas vezes. Então, eu falo, aproveitando assim de estar um tempo junto com as pessoas, ou de comunhão, qualquer coisa assim. Então, esse gozar a vida não depende do que temos. Está falando de nós vivermos uma vida com prazer, ter prazer de viver. Estar vivo. É quando você pega, você faz assim, por exemplo, você dá aquela, você sente o ar, você fala, puxa vida, como é bom estar vivo. Ter prazer de viver. Por isso que Jesus ele fala que ele veio para dar vida e vida abundante. O escritor aqui de Eclesiastes ele fala sobre isso. Que nós
buscarmos essa alegria. Agora ele reconhece que isso também, tá? Sem Deus não tem valor. Estamos com alegria só desta vida, só terrena, só momentânea, também não tem nenhum proveito. Tá? A gente vê, por exemplo, Eclesiastes 2, 10, ele fala assim: tudo que desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. O meu coração se alegrou por toda a minha obra, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Então ele está falando o seguinte, né? No caso de Salomão, né? Tudo que ele pôde ter, ele teve, e lógico, o trabalho dele, ele foi um homem sábio, foi um homem que trabalhou, construiu muitas coisas, né? E ele pôde gozar do fruto do seu trabalho. Só que lá na frente ele também reconhece que sem Deus, isso também não preenche. Buscar uma alegria só nessa vida é uma alegria momentânea. É que nem quando a gente vê, por exemplo, né? Eu falo porque eu me converti com 18 para 19. Né? Eu nunca fui de sair muito assim, mas dizer que eu nunca saí, quando eu tinha 18, eu saí escondido da minha mãe, dos meus amigos. Eu era cristão, um pouquinho antes de converter. E aí você vai. Tipo, vocês vão curtir, né? E você pensa que aquilo é vida, né? E aí? E depois? É que eu ia mais para os amigos, mas eu não gostava, às vezes estava onde eles estavam. Uma vez eu fui, tipo, acho que disco, sei lá, de malado, safado. E me deu uns pipocos lá dentro, um camarada deu uns tiros lá dentro, e eu tinha ido acho que umas 2 vezes. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? De repente você está lá, você não tem nada a ver com aquilo. Eu falei, nossa, que furada. Também pensei, puxa vida, eu não namoraria nenhuma dessas meninas aqui, porque eu já tinha visto a menina que tinha ficado já com o meu amigo, com o meu outro amigo, o outro falou, nossa, mas nem que a vaca tussa. Né? E eu comecei a olhar aquilo e falei, nossa, que furada. Depois eu deixei de ir, não era cristão ainda, mas tem gente que vai, tinha uns amigos, o cara enche a cara, sexta, sábado, na segunda-feira vai trabalhar podre, já pensando na sexta-feira, onde eu vou curtir. Vida miserável, porque é uma alegria momentânea. Deus não quer esse tipo de alegria pra gente. Deus quer dar uma alegria que ela não depende dessas coisas. Né? A gente pode se alegrar em Deus, a gente pode buscar, a gente deve ter gratidão ao Senhor, mas gozar do nosso trabalho, do nosso esforço, saber que Deus está cuidando da gente, fazer escolhas certas. Por quê? Porque lá na frente, meu amado, a coisa mais triste é quando a gente olha e a gente sabe que fez escolhas erradas, tem coisas que não dá para mudar, e a gente sabe que poderia ter feito diferente. Não é verdade? Por isso que a gente tem que pedir sabedoria de Deus, não nos iludirmos, buscando alegria no mundo, nas coisas. Não. Salomão, ele teve tudo o que ele quis. Dinheiro, saberia o que fazer com dinheiro. Mulheres. Salomão teve mulher? Umas 1000 mais ou menos. Provavelmente a maioria era casamento político, né? Aliança, mas 300 mulheres, 700 concubinas. 300 esposas, 700 concubinas. Quer dizer, eu acho que o camarada teve talvez esposa que ele nem teve junto com ela, porque ele, né? E isso preencheu o coração dele. Ele teve tudo aquilo que às vezes uma pessoa no mundo acha que, né? Bebida, tudo que aquilo que ele pudesse achar, não, isso vai me trazer prazer, alegria, ele teve. Ele falou, eu não neguei nada daquilo que poderia dar prazer aos homens. Mas depois de tudo isso, ele ainda reconhece, tudo isso não tem nenhum valor. Sem Deus, não preenche, não faz diferença. Então é interessante isso, né? Ter essa consciência. Né? A gente vê também, com relação, por exemplo, ao livro de Eclesiastes, tá?
é provável que Salomão escreveu 3 livros. Salmos, Provérbios, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Tá? A tradição judaica crê que Salomão escreveu Cantares quando ele era jovem. Porque o livro de Cantares, que a gente vai ver depois ali, mais pra frente, um pouquinho, ele fala uma linguagem bem direta, onde ele fala do relacionamento dele com uma mulher, uma esposa. Né? E ele fala assim, os povos orientais eles não têm muito problema, principalmente naquela época, de falar sobre isso. E falavam que era um relacionamento mesmo entre eles, como marido e mulher. Provavelmente ele escreveu isso quando jovem. Provérbios, ele deve ter escrito Provérbios já tinha um pouco mais de idade, meia idade, que já era mais maduro. Então ele escreveu vários conselhos. E Eclesiastes, eles creem que ele escreveu já mais na velhice. Porque Eclesiastes é um Salomão, talvez fazendo uma análise da sua vida, e ele se afastou de Deus, por causa das muitas mulheres que ele teve, ele acabou se afastando de Deus. E ele meio que fazendo uma reflexão de que não valeu a pena. Que aquilo, né, a vida sem Deus é uma vida sem propósito. Tudo é fútil, essa é a ideia. Tudo é vazio, tudo é vaidade. Você pode, sei lá, conquistar, ter, fazer, possuir, tudo mais. Tá, mas e depois? Quando você para ver a sua vida mesmo. Você está sem Deus. Você está vazio. É que nem algumas pessoas falam assim, puxa, aquela pessoa é uma pessoa boa, bacana, honesta, trabalhadora, só falta Jesus. Como se Jesus fosse só uma coisa que viesse para complementar. Quando na realidade, se a pessoa não tem Jesus, o que falta para ela? A gente falta tudo. Porque ela com tudo isso, se ela não tiver Jesus, ela não vai para o céu. Vai. O que falta na vida de uma pessoa que tem Jesus? O que aquele que tem Jesus, a vida dele, o que ele é, o que ele faz, não é porque ele eu faço porque eu sou bom. Não, eu faço porque Deus é bom. Deus mudou. Até aquilo que se faz, a gente atribui isso a Deus. Qualquer realização, qualquer coisa, atribuímos isso a Deus. É por causa de Deus. Não é por causa de nós, não é por causa da minha capacidade. Tá? Quando a gente vê Eclesiastes, o propósito principal pode ter, de Salomão, pode ser que ele tenha escrito para compartilhar o seu testemunho com os mais jovens, as pessoas mais jovens, alguém que já viveu e alguém que pode falar assim, gente, olha, eu caminhei por aqui. E talvez vocês estão achando que esse caminho aqui é o caminho que vai ser legal para vocês. E eu experimentei tudo isso aí que talvez vocês achem que é isso que preciso. Não foi legal. Não teve nenhum propósito. E continuei vazio. Isso é importante. É por isso que lá no final você vai ver Salomão falando o seguinte. Aqui no capítulo 12, no versículo 13 e 14. O que ele diz lá? Capítulo 12, versículo 13 e 14. Alguém pode ler para mim? Olha só, depois de escrever tudo isso numa perspectiva meio assim, cética, né? Salomão, no final, ele conclui falando o seguinte, olha, de tudo que você tem ouvido, ou, sei lá, livros podem ser escritos, né? Ele fala até isso, ó, o versículo 12 que ele não pediu para ler, ó. Não, demais filhos disto, filho meu, não há limites para fazer livros que muitos estudarem fora da carne. De tudo que se tem ouvido, o principal é
de tudo que você ouvir, qual é o principal? Teme a Deus. Não é assim que ele fala? Tema a Deus e guarda os seus mandamentos, pois isto é todo o dever do homem. Por quê? Por que temer a Deus? Por que guardar os mandamentos de Deus? Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, inclusive tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Gente, sabe o que Salomão está falando? Um dia a gente vai morrer e um dia nós vamos estar diante de Deus. Tá, o que eu fiz com a minha vida? Se eu escolhi andar com Deus, eu escolhi, ok, perdoar meus pecados, mas se não, tudo vai ser ali, eu vou ter que prestar conta. Alguém que não teme a Deus, não se importa se o que faz é certo ou errado. E Deus, Ele é um Deus que ama, mas Ele não vai nos obrigar a fazer o certo. Não vai. Tem que ser uma decisão nossa. Mas eu posso fazer o certo, eu posso fazer o errado. Só que um dia eu vou estar diante de Deus e vou prestar conta do que eu fiz. É a mesma coisa, a pessoa, não, mas por que eu tenho que prestar conta a Deus? É só a gente pensar. Eu sou um cidadão. E eu vivo na sociedade, então eu estou sujeito às leis da sociedade. Não estou, japonesa? Se eu decidir que eu quero ver a minha vida e fazer o que eu quero aqui, eu posso até fazer, mas se a lei me pegar... Suado. O que acontece? Se a pessoa fala assim, não, quero saber, eu dirijo bêbado mesmo, tá bom? Se a polícia te parar, você vai falar assim, mas eu não quero ser preso, eu não quero responder porque eu sou... Você tem que prestar conta da justiça, não tem? Você está dirigindo, tem um exemplo, você vai ter uma complicação muito grande. Então, existe alguém que está acima de tudo que é Deus. E o ser humano também vai um dia estar diante desse Deus. E quando ele estiver diante de Deus, ele vai prestar contas de tudo que ele fez nessa vida. É por isso que esse livro leva a gente a pensar que eu não posso viver a minha vida de qualquer maneira. Eu tenho que viver uma vida que agrada a Deus. Eu tenho que viver uma vida que faça a diferença. Salomão escreve dessa perspectiva. Quando a gente pensa, será que tem alguns ensinos de Eclesiastes que a gente pode ver no Novo Testamento? Olha, lá algumas coisas, algumas ideias, não há muita citação de Eclesiastes no Novo Testamento, mas algumas ideias que a gente encontra em Eclesiastes que a gente vê no Novo Testamento. Por exemplo, o que Salomão está dando a entender? O que adianta você juntar dinheiro, ter, se a vida um dia vai acabar nessa terra? É tudo fútil, né? Deus fala algo parecido. Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e ferrugem consomem. Mas habitais tesouros no céu, onde nem traça, nem ferrugem consome, nem os ladrões roubam ou minam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Se meu tesouro for Deus, os coisas de Deus no coração vai estar nisso. Se meu tesouro for esse mundo, as coisas desse mundo, ou qualquer coisa, é lá que vai estar o meu coração. Qual o problema? Se o meu coração não estiver nas coisas certas, isso vai me trazer consequências muito sérias. Por isso que a Bíblia diz também, diz em Provérbios, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. O tema de Eclesiastes, a ideia é o seguinte, que a vida sem Deus é vaidade. Quando a gente fala vaidade, tem gente que pensa que vaidade é, sei lá, uma mulher muito vaidosa, a gente pensa que é isso. Não é essa a ideia dessa palavra que foi traduzida como vaidade. A ideia é a seguinte, é algo fútil, é vazio, sem valor. Entende? É algo sem propósito. Seria a mesma coisa do que, sei lá, imagina, se o camarada soubesse que ia morrer amanhã. O que adianta ele falar, não, hoje eu vou roubar dinheiro, hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Do que adianta? Se um dia ele vai morrer. Então, às vezes, ele planejar para esta vida, ou ele viver para essa vida,
É justamente isso que Salomão ele traz essa ideia, que sem Deus, tudo que se faz nessa vida perde o sentido. Sem Deus. Tá, a pessoa junta. A pessoa, sei lá, procura viver uma vida melhor possível aqui nessa terra. Mas de qualquer maneira, isso é passageiro. É passageiro. Um dia nós não vamos estar mais aqui. Como outros passaram por aqui, não mais estão nesse mundo. A gente também um dia vai sair desse mundo. E aí? O que a gente vai levar desse mundo? A vida que nós vivemos aqui. Para que vivemos? A pergunta é, o Salomão ele fala sobre tudo isso. Vivendo nesse mundo, como é que eu vou decidir viver a minha vida? Para quem que eu vou viver minha vida? Eu poderia pensar, né? O Salomão ele fala sobre isso aqui, Eclesiastes, da futilidade dessa vida, né? Desse mundo, de viver nesse mundo só nessa perspectiva, a vida fica sem propósito. Seria aquela ideia, né? Quando Jesus ele fala o seguinte, olha, quem quiser salvar a sua vida, esse perde. E quem, entre aspas, né, perde a sua vida, ou quem renuncia a sua vida por amor a mim, e ao Evangelho, esse encontra. Então tem muita gente que está vivendo a vida para quem? Para si mesmo. O que é querer salvar a sua vida? É querer viver a vida para si mesmo. O que é viver para si mesmo? A pessoa que ela vive para si mesmo, seus próprios prazeres, para suas próprias vontades. Ele pensa que tudo tem que contribuir para ele. O mundo existe para minha felicidade. E as pessoas, elas existem para que eu seja feliz. E eu. E a pessoa vive para si. E ela é livre para escolher viver dessa maneira, mas ela nunca vai ser feliz desse jeito. E ela pensa que se eu viver assim, viver assado, eu vou ser feliz. Vai ser uma pessoa egoísta. Vai pensar só dela. E quando ela morrer? Uma pessoa egoísta é aquela pessoa que só pensa em si, que quer viver só para si, que quer tudo para si. Sabe o que vai acontecer? Se ela morrer desse jeito, Deus é um Deus bom, mas Deus ele não vai obrigar ninguém a viver para ele ou ficar lá no céu. Então, se a pessoa quis viver uma vida só para si, então Deus vai permitir então que ela exista só, eternamente, só, entre aspas, para si mesma. Mas como vai existir para si mesma? Ela vai existir em eterna solidão, porque ela nunca quis estar junto com Deus, ela nunca quis viver para Deus, então ela vai viver sem Deus. Porque essa foi a escolha dela. Se nessa vida a pessoa não quer viver com Deus, por que na outra quer? Não, porque nessa vida eu quero fazer tudo que me presta e que é bom. Mas se eu morrer, eu quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. Tipo assim, Deus, só nessa vida aqui, ó, se eu fico na sua, eu fico na minha aqui. Mas quando eu morrer, Deus, deixa eu ir para o inferno não, tá? Isso me leva para o Senhor. Oi, seria uma coisa assim, você não quis Deus na vida, agora quer na morte? Não, é uma decisão para toda a vida. Por isso que a vida sem Deus é uma vida vazia. Por isso que Paulo diz o seguinte, se a nossa esperança é para esta vida, então nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque essa vida ela é passageira. O que nós sabemos sobre Deus? O que nós conhecemos sobre Deus? Quanto que nós conhecemos sobre Deus? O quanto nós estamos conhecendo? Como é que nós vamos saber como Deus quer que nós vivamos, se nós não buscarmos conhecimento? Como é que nós vamos saber se estamos vivendo uma vida vazia, fútil, ou uma vida que realmente vale a pena ser vivida? Se nós não conhecemos a Deus, se nós não conhecemos a palavra de Deus. Olha só, de tudo que Deus criou, o homem é a criatura mais suboi, assim, eu poderia dizer assim, né? Por quê? Porque Deus ele criou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. Olha que interessante, você olha para uma pessoa, seja ela, sei lá, brasileiro, japonês, qualquer etnia, e você pensar que aquela pessoa foi feita à imagem e semelhança de Deus. Não tem problema pensar nisso. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E aí nós vemos uma coisa interessante que Salomão ele escreve aqui. Eu vou pedir para alguém ler para mim ali no capítulo 12 de Eclesiastes, versículos 6 e 7.
que ele diz aí? Antes que se quebre a candeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, e o Espírito volte a Deus, que o deu. E 8. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Mas olha que interessante, no versículo 6 ele fala: lembra-te dele antes que se rompa a cadeia de prata e se despedaça o corpo de ouro. Você sabe do que ele está falando? Aqui? Antes de você morrer. É como se esse copo que está aí pendurado por um fio representasse a nossa vida, né, que é preciosa. Se você corta o fio, o que acontece com esse copo? Ele cai. E quando ele cai, ele fica danificado. Não dá mais para fazer nada. Não dá para você reverter essa situação ali do copo. Então a ideia é a seguinte: um dia nós vamos morrer. Quando morremos, não dá para fazer mais nada. Por isso, eu tenho que lembrar dele antes, não é depois que morre. Não dá para lembrar nada. É uma decisão que a gente toma em vida. Por isso eu vou falar, antes de nós encerrarmos esse livro, algumas coisas sobre esse capítulo 12, tá? Aliás, antes de falar do capítulo 12, eu vou falar de algumas futilidades ou vaidades que a gente encontra em Eclesiastes, tá? Eu vou pedir, no capítulo 2, cada irmão leu uma parte. Vou pedir para alguém ler o versículo 15 e 16 do capítulo 2. Acho que eu já li esse. Eu já li esse, a gente vai para o outro. Deixa eu ver. O senhor falou, o senhor não falou. Ah, não, já falei isso, né, Ju? Aqui, ó, ele fala o seguinte: qual é a ideia aqui? Tanto o sábio quanto o tolo morre. O versículo 19 a 21, o que está escrito lá? Do 19 a 21, capítulo 2. 2, 19 a 21, pastor? 19 a 21. E quem pode dizer se será sábio ou astuto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o galho das minhas... Contudo, ele terá domínio sobre todo o galho das minhas fadigas, e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então me empelhei, porque o coração se desespera de todo o trabalho com o que me fadiga debaixo do sol, porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo deixará o seu galho como porção, o seu ganho como porção a quem por ele se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Ok, então o que ele está dizendo é o seguinte, né? A ideia é o seguinte: o trabalhador e o que não trabalha, ele está falando que muitas vezes não tem muita diferença. Por quê? O cara trabalhou, ganhou, e aí ele deixa o ganho dele, ou a herança, para alguém que de repente nem trabalhou por aquilo. E aí a ideia é o seguinte: o trabalho humano, se for só pelo trabalho, é inútil também. Porque você trabalha, depois um dia você vai morrer, o que você tem, se tiver alguma coisa, vai ficar por os que vêm depois de você, que eles podem não trabalhar por aquilo, e do mesmo jeito que você demorou anos para ganhar, ele pode sumir com isso num dia. Não é? Da fim. E ele fala, então o que acontece? Tudo isso sem Deus, a vida muitas vezes é isso. Se resume a isso. Tá? Outra coisa, no 26 ele diz assim, ó, ao homem que é bom, eu tinha falado isso já, né? Deus dá sabedoria, conhecimento, alegria, mas o pecador dá trabalho, porque ajunte, amontoe a fim de dar aquele que agrada a Deus. Isso também é vaidade. Embora o homem põe, é Deus quem dispõe. O homem pode conquistar, fazer, mas Deus é quem abençoa, Deus é quem dá. A gente tem que reconhecer isso. Mas mesmo aquilo que nós recebemos aqui é para esta vida apenas. Gente, no céu a gente vai levar o quê? Roupa, comida?
Não vão levar nada. Vão levar o que dessa vida? Nada, essa é a ideia. Outra que ele fala aqui também, ó, por exemplo, capítulo 4, versículo 4. Também vi que todo trabalho, toda destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próximo. Isso também é vaidade e aflição de espírito. Ele falando que a inveja é uma futilidade, a vaidade. Por exemplo, muito sucesso às vezes produz inveja. A pessoa às vezes ela se torna um sucesso na sua área, ela se destaca. E às vezes o outro lá, o próximo, em vez de ficar feliz, bom, se é crente tem que ficar feliz aí. A pessoa fica com inveja. Poxa vida. Aquele negócio lá, poxa vida, o cara se converteu, como que Deus abençoou. Poxa, eu sou crente todo tempo, e eu? Eu não fico feliz porque Deus se converteu do outro. Isso é pecado também. Então também é futilidade. Avareza. Outra vez me vou. Quer ver no versículo. Cadê? Deixa eu ver. O tolo cruza os braços e come sua própria carne. Melhor é o punhado com descanso do que as mãos ambas cheias com o trabalho da aflição de espírito. Outra vez vi vaidade debaixo do céu. A ideia é o seguinte: tem gente que é avarento. O que é o avarento? Sabe o que é o avarento? O avarento é aquele que ele ama o dinheiro. Às vezes ele ama o dinheiro mais do que tudo. Tem uma piada, vou falar um pouco sobre isso, né? Que o camarada, assim, bem avarento, né? Ele viu lá numa promoção, lá tinha um avião, desses aviões que tem asas em cima, as embaixo, você fica ali preso no banco, mas é aberto, né? Aí tinha um piloto, tinha mais 2 lugares. E estava o seguinte: se a pessoa conseguisse fazer um passeio ali de passageiro, o piloto, e não gritasse, em nenhum momento, recebia $1 milhão. Imagina o cara, opa, aquele olho, né? Opa, vou dar esse passeio. Aí ele é a mulher dele. E aí o piloto vai, desliga o motor. Parece que vai bater. Aí o motor. E vira de ponta cabeça e faz, né? A mulher dele gritou, então ela já não ia ganhar, mas ele estava lá firme, né? Aí ele pousou o avião, frustrado, cara, não acredito. Vou ter que pagar pra esse cara, o cara não gritou. O cara não gritou. E aí ele falou assim, ó, todo mundo grita com o que a gente faz, tem quem não grita. Você não gritou, cara, não teve nenhum momento que você pensou em gritar. Ó, quando a minha esposa caiu do banco lá de cima, eu até pensei em gritar, mas eu pensei, eu vou perder $1 milhão, né? Então esse é o avarento. Ele ama o dinheiro, cara, mais do que tudo. Nem a esposa dele caiu do avião, o cara não gritou, pô. Então é um avarento. É aquele camarada que você dá um sorriso, 2 sorrisalos pra ele, um em cada mão. Ele atravessa uma piscina nadando, chega do outro lado, o negócio tá inteiro, ele abre a mão inteiro, ó, não dissolveu nada. Que a gente fala mão de vaca. É um avarento. Entende? Isso é besteira, por quê? Porque a minha mãe falava assim, vai ficar tudo aí. Aqui, você vai ficar tudo aí. Pra que isso? Qual o propósito? Nenhum. Entendeu? O cara ele pode ajudar, não, se eu ajudar, vai faltar. Ele não ajuda. Mas se ele está no pendura, ele acha que todo mundo tem que ajudar ele. O cara é avarento. Né? E a avareza, a Bíblia diz que é idolatria. Por quê? Qual que é o objeto de idolatria do avarento? Ele é o dinheiro. Outra coisa aqui, ó, que a gente vê em Eclesiastes. Todo o povo que ele dominava era sem conta, mas o que lhe sucederam não se agradaram do sucessor. Isso também é vaidade e aflição do espírito. Ele está falando, por exemplo, assim, né, de, sei lá, pessoa que, um rei que foi sucedido por um outro. Então todo mundo gostava dele, né? Mas o que foi sucedido por ele não agradava o povo. Mas ele está dizendo que tudo isso também é vaidade, porque mesmo ele sendo, assim, entre aspas, né, respeitado pelo povo e tudo mais, mas ele não vai ficar ali para sempre. Qualquer glória humana é passageira. Esse é fato. O malandro pode ser o melhor naquilo que ele faz, mas ele não vai ser isso para sempre. Você pega o cara craque no futebol,
mas um dia a carreira acaba, ou não? Ou ele vai ficar eternamente? Não vai. Toda a glória humana é passageira. A pessoa tem que ter essa consciência. Né? O dinheiro não satisfaz também. A gente já falou sobre isso. Aquele que ama o dinheiro nunca fica satisfeito. Ele sempre quer alguma coisa a mais. Né? Olha só, versículo 6, capítulo 7. Qual o crepitar dos espíritos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo. Isso também é vaidade. Está falando o seguinte, ó, tem gente que às vezes busca coisas para se alegrar. Mas depois que essas coisas passam, a pessoa, do mesmo jeito que passou, a alegria também foi embora. Eu vi uma pessoa que falou isso, olha, eu queria ficar feliz, eu bebia, sei lá, saía, fazia isso, aquilo, e eu ficava feliz. Até o momento que os amigos iam embora. Eu bebia do carro. E aí voltava tudo a mesma coisa. Então o que acontece? É uma alegria que não é a alegria que Deus dá. Porque a alegria que Deus dá, ela não depende disso. Mas não muitas vezes dessa maneira. Por isso que Salomão, ele está falando disso aqui porque ele viveu isso aqui, tá? Experimentou tudo isso. Tá? A vaidade das recompensas humanas. Tá? Tem gente que gosta de ser honrado, recompensado e tudo mais. Mas do que adianta? No futuro, quem vai se lembrar? Se eu perguntasse para vocês, sei lá, qual foi o primeiro brasileiro que ganhou a medalha olímpica? Eu não sei, dá para saber. Só lá na internet você descobre, né? Qual foi o primeiro? Quem lembra dele hoje? Na época de Olimpíada ele põe lá, né? Aí põe lá, teve o fulano de tal, primeiro, mas e hoje? Essa é a ideia. A vida passa, infelizmente, o ser humano, aqueles que morreram, eles vão caindo no esquecimento, entre aspas, né? Não é assim? A não ser que a pessoa, aquilo que se faz para Deus. Por exemplo, o que você faz para Deus, isso permanece. Vou dar um exemplo. Quem é o apóstolo Paulo? Ele não merece ser adorado como ninguém, só Deus. Mas todo mundo lembra quem ele é. Por quê? Porque o que ele fez não fez para ele fez para Deus. E até hoje nós somos abençoados. Não é? Agora, e outros que não fizeram nada para Deus, viveram só para si? Alguns são lembrados, sim. Mas, quando a gente estuda história, vai ser lembrado de uma maneira negativa. Não é assim? Outros são lembrados de uma maneira positiva. Mas, de qualquer maneira, mesmo aqueles que são lembrados, o que fizeram quando Chico estava vivo. E hoje? O que eles podem efetivamente fazer? O que ficou? Aquilo que eles fizeram para Deus continua abençoando. Mas aquilo que não foi feito. É para si só. Então, essa ideia é que a vida, ela é curta, a vida é passageira e ela tem que ser bem vivida. Né? Tem aqui do capítulo 12, e eu vou estar falando algumas coisas desse capítulo, e a gente vai encerrando esse livro e vai ficar faltando só cantares. Olha só. Vou falar de cada versículo, tá? Vamos lá. Talvez não sei se vou falar tudo, mas vou falar a maioria. O primeiro versículo diz o quê? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais dirás, não tenho neles prazer. Olha só. Lembra do teu Criador quando você é moço. Salomão está falando isso? Salomão, ele já é idoso aqui. Por que será que ele está falando isso? Ele foi alguém que, quando moço, caminhou com Deus. Depois, ele foi envelhecendo e, conforme o tempo foi passando, infelizmente, ele foi se afastando de Deus. E aqui ele está na velhice. Ele está podendo fazer uma retrospectiva para dizer, olha, não se esqueça de Deus. Lembra? O Senhor. Continua andando com Ele. Tá? Antes que venham os dias maus, chegam os anos dos quais dirá não tem neles prazer.
falta de interesse de ideais, dias de tédio, contra o passado é recordado apenas para causar tristeza. Tem gente que lembra do passado e fica triste. Entendeu? Poxa, quando era novo, fazia isso, fazia aquilo, tinha vigor, jogava bola, passeava, brincava, podia comer qualquer coisa, hoje não posso comer qualquer coisa mais por causa da saúde, tinha força, hoje não tenho mais. E aí? É a realidade de todo mundo, gente. Infelizmente. A gente brincava, né? O pastor José, o pastor Celso. E às vezes quando eu passava assim de boa, assim, às vezes ficava conversando. Gente, eu podia ficar ali, ó, dormir, sei lá, 3 da manhã, 7 estava inteirão. Mas eu tinha 20 e pouco. Eu não tô velho não, tá? Mas hoje, se precisar levantar, eu fico, até tarde eu fico, levantar, eu levanto, porque tem que levantar. Vai dizer que eu tô comendo pique. Tá vendo? E a gente, quando é novo, a gente fala, pensa, nossa, mas o cara é cansado, né? Que a gente não chegou lá, né? Tem. Ou tem? Tem. Jogou. Agora teve um senhor que foi jogador, ele jogou, ele deu um drible, mas não conseguiu correr pra pegar a bola na frente. Não tem. Isso é natural, faz parte. O vigor vai embora. Tem gente que lembra do passado, se a pessoa vive uma vida para Deus, é lógico que ela vai aceitar cada fase da sua vida, mas ela vai lembrar com alegria. Puxa, hoje eu já não tenho o mesmo pique, mas puxa, eu vivi bem, eu vivi para Deus. Eu não me arrependo da vida que eu vivi. Uma vida não teve seus problemas, como todo mundo tem, mas você vai lembrar com alegria. Mas se a pessoa viveu uma vida só para si, e a única coisa que trazia alegria dela era viver essa vida, agora que ela está mais lá na frente, que ela já não pode fazer muitas coisas que fazia quando era mais jovem, ela vai lembrar de ter tristeza. Se Deus não faz parte da vida dela, ela não tem nenhum motivo para se alegrar. Então, meu amado, Deus faz uma diferença muito grande. Aliás, faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Versículo 2 diz o seguinte: antes que escureça o sol e a lua e as estrelas e torne a vir as nuvens depois da chuva. O que ele está falando? Os astros mencionados são sinônimos do quê? De alegria, apresentam os dias venturosos da mocidade que passa. Então o sol, a lua, as estrelas empalidecem e a decrepitude chega. As nuvens pronunciam temporal, tempestade da vida que assola muita gente desavisada. A ideia é o seguinte, é quando ele fala antes que chegue dias maus, antes que escolha o sol. Ele está falando que conforme a gente vai envelhecendo, a tendência por exemplo, aquilo que, por exemplo, quando a pessoa é jovem, de repente, estica os olhos e tudo mais, já não é a mesma coisa mais. Não é. O pique já não é mais o mesmo. Né? Às vezes, quando a pessoa é jovem, o meu som lá nas alturas já incomoda, já não é assim? É diferente. Né? Então, ele está justamente falando como é que é a nossa vida. Antes do dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços se provarem os homens outrora fortes, e se provarem os homens outrora fortes as tuas pernas. Ele está falando justamente o seguinte, que com o tempo, com a idade, o corpo se enfraquece. Os braços, os guardas do corpo, os braços que antes do jovem eram fortes, hoje já não tem a mesma força. Eu falo, por exemplo, meu avô já faleceu, o pai da minha mãe. Era um baiano forte. Eu lembro ele fazer roça, esticar lâmina de cerca, viu o pessoal falando de cerca. Uma vez fui ajudar ele, era um moleque. Falei, vixe, que zoado que tá na roça, rapaz. Mas está acostumado. Então para ele era pegar lá pé de mandioca, né? Arrancar, sabe? Aí eu lembro quando ele já estava de mais idade, quando eu fui, ele não tinha mais força para isso. Eu falei, mas como é que pode não ter mais? Eu lembro quando meu avô, eu vi depois de um bom tempo, né? É questão de 8 anos, assim, como que ele enfraqueceu fisicamente. Emagreceu, os braços estavam mais, não estavam com aquele vigor que tinha, ainda quando ele era um senhor de idade, mas já ainda forte, né? E perdeu assim a força, ele não tinha força mais para fazer as coisas que fazia antes. Isso é natural, faz parte da vida.
E Salomão, ele está falando isso por quê? Porque ele está vivendo isso. E todo mundo vai chegar nisso. Né? Então eu sei que, sei lá, Deus leva a pessoa antes, ou Jesus volte antes da gente morrer. Mas essa é uma realidade. Né? As pernas não vão ter mais o mesmo vigor. Você já viu pessoa de bastante idade subindo escada? Eu vi um vídeo, não sei quem que postou, eu não sou muito de ficar olhando, mas eu achei engraçado. O camaradinha viu uma senhorinha, que eu já vi no Japão. Ele jovem viu uma senhorinha lá subindo a escada, né? Essas passarelas para atravessar do outro lado. Aí ele olhou o horário, ficou com dó, ele pegou ela aqui assim, né? E subiu a escada, subiu a passarela, desceu lá do outro lado. Quando ele desceu, que ele ia embora, aí ele viu outra velhinha que ficou olhando pra ele assim, né? Que viu ele. Aí ele pegou ela e subiu do outro lado. E quando chegou do outro lado, uma fila de velhinhas assim, esperando uma aquela fila, esperando. Mas é a realidade. Eu só lembrei disso porque a gente estava falando de idade aqui, né? Nós vamos chegar lá, gente. É fato. O corpo não é mais a mesma coisa. Antes que cessasse os teus moedores da boca, porque já serem poucos. Ele está falando, com a idade, tendência, os nossos dentes, eles também. Meu avô usava dentadura, que fala? Dentadura, ele tinha coisa que, acho que hoje tem uns negócios que põe, né? Mas ele ia comer maçã, né? Ele tinha que pegar a colher e... É a realidade que Salomão está falando aqui. Antes de fechar os seus lábios como portas da rua. Por quê? Uma velhice é algo que é natural para você. A nossa vista vai enfraquecer, os nossos ouvidos, nós vamos ouvir menos. Isso é natural. E se a gente ouvir menos, a gente fala menos. Interessante, né? Antes do dia que se levantarem, antes do dia que não puderes falar em voz alta, também a voz, ela também muda com a idade, não muda? Aquilo aqui, eu acho que a pessoa, por exemplo, a gente tem a voz assim, mas quando estiver mais velho, a voz ela também muda um pouquinho. Às vezes não percebe que está sempre convivendo com a pessoa. Mas se você pegar, assistir, por exemplo, um vídeo de um ator bem jovem, tô falando, que hoje é bem de idade, se você vê o timbre de voz, timbre que fala, né? É diferente. Não é? Geralmente, na idade, a voz fica mais cansada, né? Parece, não é assim? As cordas vocais acho que já estão meio gastas, não sei. É diferente. Então ele está falando justamente isso daqui, né? Não tem mais aquele mesmo vigor, nem força na voz. Tá? E ele vai falando tudo isso para trazer a consciência do quê? De que nós não podemos colocar Deus no segundo plano da nossa vida. É o que muita gente faz, talvez a maioria das pessoas. Né? Ele fala outra coisa aqui, ó. Quando te embranqueceres como floresce a amendoeira, do que ele está falando? Os cabelos. Né? Os cabelos brancos, a referência. Tem gente que demora, né, para ter cabelo branco. Eu já tenho desde. Não tinha tanto, né? Mas dizendo, eu já tinha um fiozinho ou outro escondido ali, né? Agora está um pouquinho mais. Né? Isso é natural. Né? Tem gente que demora mais, mas o cabelo branco fala o quê? Da velhice. Está falando tudo isso daqui. Quando te perecer o apetite, né? Ele vai falar isso no versículo 13, o que acontece? Ainda que o velho, ou que o idoso tenha um bom apetite, nem sempre ele pode comer tudo. Pode. Às vezes nem por causa da saúde. O pai do meu pai não podia comer algumas coisas ácidas. Tomate não podia comer. Gostava também, não podia comer. Por causa da saúde dele, algumas coisas que não estavam muito bem no organismo. Né? Outros não podem comer açúcar, por causa do diabetes, ou tantas outras coisas, né? Porque vais à casa eterna e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Está falando daquelas pessoas que choravam, né, naquela época, né? Pelo morto, as carpinteiras, né? As lamentadoras profissionais. Ele está falando essa ideia
daquela pessoa que está ali, né, sendo levada para no cortejo fúnebre, a ideia de que todos um dia vão caminhar para isso. Quando eu falo aqui as casas eternas, né, um dia nós vamos à presença de Deus. Tem aquela ideia do... Ele vai continuando aqui, ele fala de o corpo volte ao pó da terra como era, o espírito volte a Deus que deu. O que está falando? O corpo físico ele vai apodrecer, ele vai voltar à terra. E o espírito humano, que é o princípio de vida, responsável, inteligente, ele volta para Deus que o deu. E cada espírito vai prestar conta de si, né? Cada alma vai prestar conta de si a Deus. Todo mundo um dia vai estar diante de Deus. É lógico, se a pessoa recebe Cristo, ela não vai precisar se preocupar com prestar conta no sentido de salvação, isso não. Porque aquele que crê no Senhor, para ele não há condenação. Está perdoado. Todo pecado está perdoado. Mas para aquele que não conhece Deus, ou que rejeitou tudo mais, vai ter que prestar conta ao Senhor. E qual a situação depois? Qual a situação? Por isso que Salomão, ele diz, por isso que alguns creem que ele se voltou para Deus, talvez na sua velhice aqui, lembrou, se arrependeu, puxa vida, foi um sábio, mas aos poucos foi se afastando de Deus e só veio reconhecer isso, talvez lá na velhice. Ele escreve, talvez até como um alerta para aqueles que são mais jovens. Se estivesse fazendo, gente, olha, eu caminhei por aqui. E não foi bom. Não foi mesmo. Ele dá um conselho no finalzinho do livro. De tudo que, sei lá, um pode fazer, qual que é o principal? Qual que é a coisa principal? Tema ao Senhor. E obedeça os seus mandamentos. Porque esse é o dever de todo homem. Isso a gente poderia dizer que é a conclusão do livro ou o resumo do livro. É aquela ideia de que a vida sem Deus não vale a pena. Não vale. Se você for analisar a vida excluindo a pessoa de Deus, o que você diria da vida? Como é que a gente pode saber isso? Tem um livro na Bíblia, você acha, que você vê Salomão falando dessa perspectiva, de alguém que viveu uma vida sem Deus, só para essa vida. E que lá na frente entendeu que sem Deus essa vida não vale a pena. E não vale, gente. Não vale. A vida passa, os anos passam, eles não voltam. O que já passou, eu falei com o Senhor hoje, o que a gente viveu, fez, ou deixou de fazer, já foi, não dá para voltar atrás. Se eu errei, não dá para voltar atrás. Se eu acertei também, não dá para voltar atrás. Mas, daqui para frente, a partir do momento que eu entendo quem é Deus, o que Deus quer, aí sim eu posso tomar decisões, eu posso viver uma vida diferente, fazer escolhas diferentes. Como é que eu vou saber? Quer dizer, quando é que vai ficar claro que essas escolhas foram boas ou más? Muitas vezes lá na frente. Se a pessoa tiver uma certa idade, que ela vai poder olhar para trás e ela vai poder pensar, puxa, se eu tivesse tido entendimento, teria vivido mais para Deus, teria buscado mais a Deus, teria levado mais a sério, teria tomado outros rumos na minha vida. Graças a Deus a gente está vivo, graças a Deus ainda a gente tem tempo, então vamos seguir o conselho de Salomão. Vamos lembrar do nosso Deus sempre, antes de chegar lá na frente. Não vamos esperar chegar lá na frente e falar, nossa, por que não lembrei de Deus antes? Não, posso, vou lembrar agora, vou buscar agora, vou fazer aquilo que eu posso fazer. Vou procurar viver a vida o máximo possível como Deus quer que eu viva. Porque isso vai ser bênção para a minha própria vida. O que a gente vai levar nessa vida é a vida que nós levamos para Deus. Aquilo que fizemos para Deus. O que fizemos por qualquer outro motivo, meu amado, vai ficar aqui. Mas o que fizemos para Deus, isso vai ter consequências eternas na nossa vida. Amém? Vou estar ensinando aqui. Eu não vou nem começar. Tinha TV, mas não vou começar a cantar hoje não. Deixa eu começar. Então, semana que vem. Vamos fazer uma oração? E eu vou pedir
Pedir para a Fernanda fazer essa oração para nós. Amém? Pai querido, Pai amado, obrigada pela oportunidade, Senhor, de estar aqui, Senhor, estudando a Sua palavra, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor continue dando sabedoria ao nosso pastor, Pai. Que ele sempre está aqui, Pai. Sempre está disponível, Deus, para falar da Tua palavra, Deus. Tanto amor, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Um desejo de vontade, Senhor, de aprender mais e mais de Ti, Pai. Nós te agradecemos, somos gratos por Ti, Deus. Em nome de Jesus, amém. 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 Amém.